No Japão feudal, enquanto muitos se rendiam ao conforto do status ou da tradição, um jovem sem título, sem privilégios e sem desculpas, decidiu seguir o caminho mais duro de todos, o da superação pessoal absoluta. O nome dele era Miyamoto Musashi. Aos 13 anos, lutou seu primeiro duelo até a morte. Venceu. E esse foi apenas o começo. Musashi não tinha tempo para preguiça, não havia espaço para desculpas. Ele acreditava que o verdadeiro guerreiro não se forja em batalhas contra os outros, mas sim na guerra diária contra a própria fraqueza. Musashi viveu como um monge da espada, vagando pelo Japão, enfrentando os melhores espadachins da época, dormindo em campos abertos, treinando sem descanso, comendo o necessário para sobreviver e moldando sua mente com a mesma precisão com que afiava sua lâmina. Enquanto outros buscavam conforto, ele buscava conflito. Não com o mundo, mas com ele mesmo. Porque é no desconforto que o verdadeiro homem nasce. E a preguiça? Para Musashi, a preguiça era uma forma disfarçada de morte. Era o inimigo silencioso que impedia qualquer homem de alcançar sua verdadeira força. Ele enxergava a moleza como uma traição à própria alma. Se você se rende à preguiça, você se torna fraco. E um homem fraco é inútil não só para si mesmo, mas para o mundo. Muitos acham que vencer a preguiça é uma questão de motivação. Mas Musashi nos ensina que não é. Vencer a preguiça é uma questão de decisão. Você não precisa estar motivado, você precisa estar comprometido. Ele dizia: treine mesmo quando não quiser. Faça o necessário, não o que é confortável. A motivação é instável, vem e vai. Mas o compromisso é uma lâmina que se afia todos os dias. E isso não é apenas uma metáfora. Musashi realmente praticava com sua espada diariamente, mesmo sem adversário. Lutava contra o vento, contra as sombras, contra a própria mente, porque sabia que, no fim, o maior inimigo está dentro. Não fora. Enquanto a maioria esperava condições ideais para agir, Musashi agia nas piores condições possíveis. Quando chovia, ele treinava. Quando estava doente, ele escrevia. Quando sentia fome, ele meditava. Sua filosofia era simples: não espere estar pronto. Esteja pronto o tempo todo. Se você só age quando se sente bem, nunca vai se tornar alguém forte. Nunca. Porque a força real é construída nos dias em que você não quer levantar da cama, mas levanta mesmo assim. Nos dias em que tudo em você grita para parar, mas você segue em frente. Musashi entendeu isso cedo. E foi exatamente isso que o transformou no maior espadachim da história do Japão. Durante sua vida, ele venceu mais de 60 duelos, todos, até a morte. Nunca perdeu. Mas não pense que isso era apenas habilidade com a espada. Era domínio sobre si mesmo, sobre seus impulsos, sobre suas emoções, sobre sua vontade de parar. Enquanto seus oponentes treinavam quando estavam inspirados, Musashi treinava sempre, porque ele sabia: a preguiça não avisa quando vai atacar. Ela chega sorrateira, disfarçada de "só hoje eu descanso", e se você cede uma vez, cede de novo. Até que um dia você percebe que virou um homem comum, fraco, sem disciplina, sem propósito. Musashi recusou isso, e você também pode. Mas precisa entender que lutar contra a preguiça é uma batalha diária. É acordar e decidir: hoje eu venço, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que a cama esteja confortável, mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que a mente esteja cheia de desculpas. Você levanta e faz. É isso que forja homens fortes. Não é talento, não é sorte, é ação, todos os dias. E se isso parece duro, é porque é mesmo. Mas Musashi não acreditava em caminhos fáceis. Ele dizia: você deve compreender que não existe nada além do caminho. Em outras palavras, não há atalhos. Ou você caminha ou fica para trás. Ele também ensinava que o maior erro de um homem é se comparar com os outros. Porque isso te distrai, te tira do foco.
Enquanto você olha para os outros, deixa de olhar para dentro. E é dentro que a guerra acontece. Musashi não se preocupava em ser melhor que ninguém. Ele se preocupava em ser melhor do que ele mesmo no dia anterior. Esse era o verdadeiro combate. E isso destrói completamente a lógica da preguiça que vive de justificativas. Ah, mas fulano também não está fazendo nada. Musashi ignorava isso. Ele dizia: não se apegue às opiniões dos outros. Caminhe seu caminho, mesmo que sozinho. E ele realmente caminhou sozinho. Por anos viveu como um andarilho, sem casa, sem proteção, enfrentando perigos, frio, fome, mas sua alma estava afiada como sua espada. Ele não buscava conforto. Ele buscava clareza. E a clareza vem no silêncio, no esforço, na disciplina, não em telas, distrações e desculpas. Hoje, a preguiça mudou de forma. Ela não é mais apenas o corpo deitado na cama. Ela está nas notificações, no scroll infinito, nas promessas de segunda-feira eu começo. Musashi destruiria isso com uma única frase: você deve treinar como se sua vida dependesse disso. Porque depende, e depende mesmo. Talvez não sua vida física, mas sua vida como homem, sua força interior, sua capacidade de fazer o que precisa ser feito. Cada vez que você escolhe a preguiça, você enfraquece isso. Mas cada vez que você resiste, você fortalece. E não é algo que acontece da noite para o dia. É forjado, dia após dia, escolha após escolha, sofrimento após sofrimento. Mas no final, você se transforma. Porque quando você vence a si mesmo, nada mais te vence. E esse era o verdadeiro poder de Musashi. Não era a espada, era a mente. A espada só seguia o que a mente mandava. E sua mente era inabalável. Ele acordava cedo, meditava, treinava, observava. Musashi via a vida como um campo de batalha constante. E para ele, ou você se prepara, ou você morre. E talvez você ache isso exagerado, mas pense bem. Quantos sonhos seus já morreram por falta de ação? Quantas oportunidades você perdeu? Por que ficou esperando o momento certo? Musashi jamais esperava. Ele atacava, mesmo sem ter certeza, mesmo sem garantia de vitória, porque ele entendia que o movimento é o que transforma. A dúvida paralisa, a ação liberta. Ele escreveu: não hesite. Um golpe dado com hesitação não tem poder. E isso se aplica a tudo, desde levantar da cama até tomar uma grande decisão. Se você hesita, você enfraquece. Se você age, mesmo com medo, você se fortalece. A filosofia de Musashi destrói a preguiça porque te obriga a sair do modo vítima e entrar no modo guerreiro. Você para de se perguntar por que está tão difícil e começa a se perguntar: o que eu preciso fazer agora? E essa simples mudança de mentalidade muda tudo, porque a preguiça se alimenta de perguntas sem resposta. O guerreiro age mesmo sem todas as respostas. Musashi era tão radical nesse compromisso com a superação que evitava até dormir em camas confortáveis. Dizia que o corpo deve estar acostumado ao desconforto, porque o mundo real não te trata com gentileza. Se você só funciona quando tudo está ideal, você nunca vai funcionar de verdade. O samurai precisa estar pronto para agir, mesmo quando tudo está contra ele. E para isso, o treino precisa ser mais duro que a batalha. Ele acreditava que a mente é como uma lâmina. Se você não afia todos os dias, ela enferruja. E quando você mais precisa dela, ela falha. E é isso que acontece com quem se entrega à preguiça. A mente perde o fio. Você começa a se enganar, justificar a estagnação, dizer que está cansado, que está digerindo ideias, que está planejando. Mas no fundo, está evitando agir. E Musashi enxergava esse auto-engano como uma das formas mais perigosas de fraqueza. Ele dizia: você deve se libertar das falsas aparências e agir com clareza. Isso vale tanto para o combate com espadas, quanto para a vida comum. A clareza não nasce do pensamento excessivo.
Ela nasce da ação disciplinada, da rotina bem feita, do esforço contínuo. Musashi não precisava de cronograma bonito ou motivação colorida. Ele precisava apenas acordar e agir. E fazia isso todos os dias. Porque ele entendia que a preguiça é um hábito e só pode ser derrotada com outro hábito mais forte: o da constância. Esse é o ponto central da filosofia dele. Não importa o talento, importa o quanto você suporta o tédio da repetição, o quanto você está disposto a fazer o básico 1000 vezes até se tornar impecável. E isso vale para tudo: corpo, mente, trabalho, projetos. A preguiça odeia a rotina, por isso ela ataca no meio da disciplina. Tenta te convencer de que você merece uma pausa, que já fez muito por hoje, mas Musashi não dava ouvidos a essas vozes. Ele dizia: a mente que busca conforto enfraquece o espírito, e o espírito enfraquecido não sustenta nenhum projeto, nenhum sonho, nenhuma missão. Você pode até começar algo com empolgação, mas se não tiver a estrutura interna de disciplina e constância, vai parar na primeira dificuldade. Vai começar e largar, como todos os outros. Musashi desprezava isso. Ele acreditava que um homem que abandona seu caminho se destrói por dentro. E não há honra nisso. A honra, para ele, estava em ser fiel ao próprio caminho, mesmo nos piores dias. Principalmente nos piores dias. Porque é fácil seguir firme quando tudo está indo bem. Difícil é continuar quando nada parece dar certo, quando ninguém acredita, quando o progresso é lento. Mas é exatamente aí que o guerreiro verdadeiro se revela. Ele não age pelo resultado imediato. Ele age porque decidiu que vai agir. Ponto final. Musashi não se emocionava com vitórias nem se abatia com fracassos. Ele seguia. E isso é talvez o ensinamento mais poderoso contra a preguiça: agir mesmo sem vontade, persistir mesmo sem ânimo, fazer porque precisa ser feito. Essa é a verdadeira liberdade, ser capaz de vencer a si mesmo todos os dias. A preguiça quer te fazer escravo dos seus impulsos. Musashi queria ser livre, e liberdade, para ele, significava controle total sobre o próprio corpo e mente. Ele se antecipava à fraqueza. Sabia que ela viria, que em algum momento a mente iria querer parar, descansar, fugir. Por isso se preparava, criava rituais, estabelecia ordens internas que não quebrava por nada. Quando determinava algo, era como lei, porque ele sabia que cada quebra de palavra consigo mesmo enfraquece a estrutura interna. E um homem fraco internamente jamais será forte externamente. A firmeza começa por dentro. E isso vale para tudo na sua vida. Toda vez que você diz, vou acordar cedo, e não acorda, você se enfraquece. Toda vez que diz, vou treinar, e não vai, você se afasta do que poderia ser. Cada pequena concessão à preguiça é uma micro-derrota. E elas se acumulam. Até que, de tanto perder para si mesmo, você para de confiar em você. E um homem que não confia em si mesmo não se move, não cria, não conquista. Ele apenas sobrevive. Musashi entendia que viver assim é uma forma de morrer em vida. Por isso, defendia a ação inabalável, o movimento constante. Ele dizia que o homem deve agir como a água, fluida, mas imparável. A água não questiona se deve seguir. Ela apenas segue. E assim deve ser a atitude diante da vida. Sem ficar esperando pelo momento certo, sem se sabotar com desculpas, sem precisar estar com vontade. Simplesmente fazer. Porque a disciplina é a prova do caráter. Musashi não escrevia teorias vazias. Ele viveu cada palavra, venceu todos os seus inimigos. Mas mais do que isso, venceu o maior de todos, ele mesmo. E essa é a luta que você precisa travar todos os dias. A luta contra a preguiça, contra o medo, contra a dúvida. E você vence essa luta de forma simples, agindo, mesmo cansado, mesmo frustrado,
mesmo sem resultados imediatos. Porque cada ação é uma pedra colocada no seu castelo interno. E quem coloca uma pedra por dia, constrói um império com o tempo. Você não precisa fazer muito de uma vez. Precisa apenas fazer hoje, agora, e de novo amanhã. E depois. Esse é o ritmo da força, o ritmo da disciplina, o ritmo que Musashi seguiu até o último dia de sua vida. Ele morreu com 60 anos, meditando numa caverna, sozinho, escrevendo sobre estratégia, sobre espírito, sobre o caminho. Até o fim, permaneceu fiel à própria filosofia. E é isso que torna seu exemplo tão poderoso. Ele não falava. Ele fazia. E você? Vai continuar negociando com a própria preguiça, esperando que a vontade venha como um milagre? Ou vai agir como um guerreiro silencioso que faz o que precisa ser feito sem depender de sentimento algum? A escolha é sua, mas saiba, a cada dia que você deixa de agir, outro homem, em silêncio na sombra sem reclamar, está se tornando mais forte que você. Ele não está esperando, está treinando, está criando, está construindo. E amanhã ele vai te vencer. Não por ser melhor, mas por ter começado enquanto você ainda estava pensando. Musashi deixou um último ensinamento. Respeite o caminho, honre o esforço. Não olhe para os lados, olhe para dentro. Essa é a chave. Toda a força que você busca está aí. Não no mundo, não nas promessas, não nos atalhos. Está em você. Mas para encontrar, precisa cavar fundo. E cavar exige esforço, exige decisão, exige coragem. A mesma coragem que fez de Musashi uma lenda, a mesma coragem que pode fazer de você um homem forte de verdade. Se decidir agir, então levante, agora, e faça o que precisa ser feito. Porque a preguiça não vai embora sozinha, mas você pode mandá-la embora com um simples ato. Ação.